Ótimo! Então hoje nós vamos ver uma aula, um vídeo sobre estatística direcional, ou também conhecida como estatística circular, para o estudo de populações ou até mesmo comunidades, tanto no espaço como no tempo, certo? Então você pode ter, no segundo caso aqui, no tempo, o aparecimento de uma grande quantidade de gafanhotos na primavera. E aí você pode pensar na seguinte analogia. O ano tem 365 ou 366 dias. E a circunferência, ela possui 360 graus. Então, praticamente, um dia na circunferência equivale a 1 grau. E você pode tratar através de álgebra vetorial, vetores, toda a informação que você coletou ao longo de um ano e procurar por padrões ou ausência de padrões de presença ou número de louva-a-Deus ou de gafanhotos na primavera ou durante o ano inteiro, certo? Então você pode criar modelos nulos e comparar o teu dado observado se existe uma distribuição aleatória, os louva-a-Deus ou os gafanhotos eles aparecem em qualquer data do ano ou se eles se concentram com alguma intensidade na primavera, tá? Isto seria estatística circular bidimensional, tratando do tempo. Outra hipótese é tratar do espaço. Vocês podem ver aqui, que aqui pode se encaixar uma circunferência. Ó. Pensem aqui na samambaia, passa pelos cogumelos, vai lá atrás, forma um círculo aqui. Ó. Dentro desse círculo, você pode ter uma origem, o centro do círculo, e pode ter um 0 graus, que é lá naquela parte preta, por exemplo. E aí você pode modelar a população de cogumelos, por exemplo, indicando qual direção, norte, sul, leste, oeste, ou até qual grau nessas direções está o crescimento se alastrando, ou qual o microsítio aqui, o ecológico, que favorece a expansão dessa população de cogumelos, ou até desse mesmo indivíduo. Bom, o que acontece é que não só cogumelos podem ser modelados, mas imagine outras situações, como incêndios florestais, dispersão de poluentes e etc. Então é disso que trata a modelagem espacial bidimensional, as dimensões x e y aqui, e a circunferência da estatística circular aqui, tratando esses dados. Nós podemos tratar também de dados coletados dentro de uma esfera, mas aí é um pouco mais complicado, que a gente só vai falar sobre isso, pois a estatística circular surgiu para dados coletados na esfera. Surgiu na astronomia, e aí a gente vai aplicar aqui em biologia. Então, os dados na segunda dimensão da estatística circular, eles podem ser aplicados na modelagem da direção de origem, você pode inclusive soltar animais aqui e ver qual é a preferência que o animal vai voar ou o peixe vai se deslocar em relação à origem. Dispersão de pragas, então pode servir em agronomia também, incêndios florestais, polinizadores, abelhas africanas, o que você quiser estudar. Você tomar uma medida com a bússola e liberar vários animais para eles saírem, ou conseguir medir aqui os graus para onde o incêndio está indo, ou filmar o incêndio, você pode depois tentar entender com a estatística quais são os padrões em relação a uma circunferência que esses dados têm, certo? Um caso bem clássico em biologia são as chamadas círculos de bruxa, Geralmente um esporo germina aqui, do micélio do cogumelo. Aliás, o esporo germina aqui e o micélio vai crescer explorando essa área aqui e vai sempre se afastar no tempo, E aí você pode ter aí uma ideia de quais são os melhores nichos para alguma espécie, não só de cogumelos, aqui podem ser também outros organismos. Tá? Por exemplo, abóboras, que você pode plantar a abóbora aqui e ela ir crescendo e encontrando o melhor caminho. Onde vocês podem ler sobre esse assunto? Existe um excelente livro, que é muito raro, mas é excelente,
que tem exemplos numéricos e aplicações em biologia. Tá? Chama-se Bachelet. Depois tem um livro um pouco mais complicado. Esse aqui tem exemplos numéricos, esse aqui também. Mas aqui já começa aquela história da simbologia das letras, é um pouco mais difícil. O livro do Fischer. Um texto mais acessível nas universidades é o Zar, que também tem exemplos numéricos de estatística circular. Eu tive a alegria de publicar um trabalho sobre estatística circular, aqui estão as referências, aplicando esses dados no entendimento de métodos, né, para estudos de mudança climática, análise de dados de mudança climática. Tá? Especificamente com fenologia, que é a observação dos ciclos reprodutivos tanto de animais como plantas, né, ao longo do ano, e sua relação aí com clima e outros fatores. Então a gente estava interessado aqui em dar exemplos e mostrar como funciona o advento da primavera, o advento do outono e as fenofases, né, floração e frutificação, como a gente poderia modelar isso em relação à estatística circular. A primeira menção a essa estatística, né, a essa forma de ver o mundo estatisticamente, ou de ver os dados, pelo menos, foi no século V depois de Cristo, com um monge chamado Macrobius. Tá? Ele estudou astronomia, inclinação de órbitas, medições astronômicas com ângulos. Tá? Aqui um breve histórico então dessa ciência. Halley, cujo cometa tem o seu nome, é essa época das perucas, também estudou um pouco de estatística circular para entender a declinação magnética. Separação angular entre estrelas, e aí estão os autores aqui. Depois, uma percepção que eu vou explicar um modelo aqui, um exemplo de que a média circular é diferente da média linear. Tá? A gente vai ver isso. Depois tem a contribuição de uma senhorita aqui, Nightingale, que estudou diagramas de Rose, ou Coxcomb. Era um estudo com nascimentos de crianças ao longo do ano, e foi essa Nightingale, essa senhorita, que descobriu e pela primeira vez fez os gráficos que a gente já vai ver a seguir para mostrar dados na circunferência ao longo do ano. Depois tem a contribuição importante do von Mises, que descobriu a distribuição teórica dos dados circulares, né, a distribuição normal dentro da circunferência, chamada distribuição de von Mises, que é importante para modelar vetores aí na circunferência. A gente vai ver mais adiante do que se trata tudo isso. Depois tem Salvemini, pesquisador da década de 40, que modelou a distribuição de óbitos ao longo do ano dentro da circunferência. Então aqui, ó, já temos o exemplo do gráfico desenvolvido pela Nightingale. Né? Você coloca 0 graus como sendo janeiro, 90 graus como sendo abril, né? E você tem aqui número, né? A partir do zero no centro aqui da circunferência, as coordenadas são 0 e 0. Número de óbitos ou número de nascimentos. Então, logo no começo do ano teve um pico, depois declinou, mais ali no inverno declinou bastante e teve um outro pico aqui. Então essa é uma forma de você visualizar os dados. Né? A gente chama aqui de frequência de nascimentos ou frequência de óbitos do grau 15 graus, por exemplo, que equivaleria a quantas crianças nasceram no dia 15 de janeiro. Então se tiver 600 crianças no município de 100 mil habitantes, será essa barra grande. Se tiver só 20 crianças, será essa barrinha pequena aqui. Certo? E aí a gente pode esperar certas coisas teóricas aqui. Né? A primeira ideia teórica é que a distribuição dos nascimentos ao longo do ano seria aleatória. Então a gente teria um padrão mais parecido com esse padrão aqui, sem essas duas grandes barras. Eu só vou fazer um intervalo e já volto, certo? Estamos num dezembro aí, puxei um ventilador pro meu lado aí, vamos ver. Bom, voltamos aqui. Então nós vamos ver aí que os padrões podem ser aleatórios ou uniformes, né? Ou padrões diferentes destes.
Então, no padrão bimodal, haveria 2 picos aqui de produção de óbitos, né, ou nascimentos. E aí tem várias lendas urbanas, né, falando sobre isso. Por exemplo, eu, nasci em outubro. Aí disse, né, final de outubro, disse que as pessoas que nascem em outubro são os filhos do carnaval, né? Então, você pode até testar isso com a estatística circular. Será que existe um número maior de bebês em outubro devido aos serem os filhos do carnaval? Então, todas essas hipóteses podem ser testadas com estatística circular. Depois tem mais 2 livros aqui, são bem recentes, né? Esse aqui é intratável, é pura matemática. E esse é um pouquinho melhor para entender, que é o livro do Srinivasa Rao Jamala Madaka, é exatamente isso. Tá? Ele inventou um teste, que foi a tese de doutorado, teste muito interessante, que escapa do conceito dos vetores, é um teste mais fácil de ser calculado. Tem outros conceitos que a gente vai ver mais adiante. E a moral da história é que esse é um ramo da estatística bastante recente. Certo? Bom, vamos começar logo então com a teoria. O que são dados na escala circular? São dados com intervalos iguais, tá? Dias convertidos para ângulos, né? E não existe um ponto zero. Você pode colocar o zero aqui na circunferência aqui, pode colocar o zero aqui, e aí sim, no momento que você fixou um zero, para o seu objetivo de estudo aí, em relação ao zero, os outros ângulos vão estar posicionados, mas nos eixos aqui da circunferência, tanto faz você colocar zero aqui, só que o 90 vai ficar para cá e o 90 vai girar também. Então essa é uma característica dos dados. Tá? Então, o que é um valor alto, o que é um valor baixo? Por exemplo, 0 graus ou 1 grau, ele é um valor grande ou um valor pequeno? Não pode afirmar isso na circunferência. Com dados lineares, você poderia afirmar que 350 graus, né, se fosse temperatura, por exemplo, é mais quente do que 1 grau. Só que se você for ver onde eu deixei a seta branca que está piscando lá, ó, 1 grau e 360 graus, eles estão muito próximos, embora um tenha um valor altíssimo e outro tenha um valor pequeníssimo, né? Então essa é a ideia de qualquer desígnio de valores altos ou baixos ser arbitrário que eu coloquei aqui. Vocês vão ver que isso tem implicações no cálculo da média, que é o nosso próximo passo aqui que eu vou explicar para vocês. Então não entre em pânico nesse momento, que eu vou fazer um pequeno exemplo mostrando a diferença entre a média aritmética linear e a média circular. Tá? Então eu poderia perguntar, cálculo de média linear é a mesma coisa do que cálculo de média circular na circunferência? Não, de forma alguma. Vamos ao exemplo. Então aqui está o não, né? Vocês vão aprendendo aí. Aquele, tá. Vamos fazer um exemplo. Calcular a média linear primeiro, de 10 graus, 30 graus e 350. Então aqui eu coloquei 0 grau aqui, ó, como referência, poderia ser lá. E aí os sinais de senos e cossenos, depois a gente vai entrar nisso, estão aqui, nessas cores. E lá está o 10 graus, ó. Estaria aqui, 30 graus estaria subindo aqui em direção a 90. Aí você vai dar uma volta enorme até chegar no ângulo 350 graus, que está aqui assim. Tá? Se eu somar 10 com 30 dá 40, com 350 dá 390. 390 dividido por 3 para calcular a média dá quanto? 13, né? 130 na verdade. 130 com 130 com 130 dá 390. Então a média linear aritmética de 10, 30 e 350 graus não é um valor que se situa entre eles aqui, ó, que é o que seria esperado no raciocínio de uma mediana. Tá? É bom para entender o que acontece com a média circular em relação à média linear, se a gente raciocinar em termos de mediana. Então a média de 10, 30 e 350 ela não está aqui perto deles. Ela está lá longe, ó, não faz nenhum sentido. Tá? Já como
a circunferência ela é como se fosse um prato em cima de um taco de sinuca, e os valores aqui seriam, por exemplo, pães de queijo aqui, para os mineiros, né? Uai, pão de queijo aqui, ó, e vai fazer um peso no prato. Então a média, ela vai apontar para o lado onde está os 3 pão de queijo aqui, que é 10, 30 e 350. Né? Então é uma ideia de centros de gravidade aqui, é uma noção mais física do que matemática, para entender onde estaria o ponto médio desses graus. O conceito de mediana, sempre que você tem 3 valores, a mediana é o valor intermediário aqui. Ó. Então a média é 130. Qual que é a mediana? 30. Tá? Então a mediana da estatística linear seria 30. Estaria também deslocada aqui. Ó, tá? Mas ela faria mais sentido do que a média linear que estaria aqui, para ângulos. Agora vamos pensar na média circular. Tá? Já coloquei aqui qual seria a média circular para 10, 30 e 350 graus. Seria incrivelmente 10 graus. Por quê? Por quê? Porque esse valor é o primeiro valor, aí vem um valor maior, só que lembre, vai dar toda a volta, vai aparecer um outro valor aqui. Então esse valor, embora ele seja muito maior em termos numéricos, ele na circunferência ele está próximo. Né? Lembre que 360 graus é igual a 0 graus, não existe essa diferença na circunferência. E ele vai estar próximo aqui. Ó. Então a mediana é o valor que fica no meio. É fácil de entender aqui, ó, na estatística circular, como funciona a média, porque a mediana e a média aqui têm o mesmo valor. Então é 10 graus. Ele está entre o 30 e o 350, correto? Então é 10. A média circular é 10 e a média linear é 130. Nada a ver uma coisa com a outra. Pegaram essas ideias? Se persistir alguma dúvida, faz um cafezinho, come um pão de queijo, pensa na vara de sinuca aqui, o prato em cima e os centros de gravidade. Tá? E boa sorte. Agora nós vamos seguir. Tá? Aí nós temos a ideia de onde surgiu a estatística circular realmente. É na esfera. Então pense nesse caso que a gente acabou de analisar, e a gente vai explicar melhor ele daqui a pouco. Pense na esfera aqui. Ó, tá? O que acontece se a gente colocar uma dimensão a mais aqui para entender. Então a estatística circular ela surgiu preocupada com as medições de onde caíam asteroides, essas coisas, tá? Na astronomia. Então imaginem como a astronomia é uma ciência complicada, né? Você tem que ter uma base matemática animal para entender a astronomia. E aí a gente vai na esfera lidar com coisas mais complicadas que só mencionei aqui para vocês entenderem que existe. E também mencionei aqui 2 programas estatísticos que você pode baixar demos aqui, ó, desse. Já está na versão 3.0 hoje, você pode analisar os dados de estatística circular. Mas isso vai ser nas aulas práticas mais adiante. Vou mostrar como que mexe no programa direitinho, e é um programa não é muito fácil não, viu? Esse aqui também é um programa baixado em cortesia, né? Você pode baixar os 2 de graça. Esse aqui você baixa o demo de graça, usa umas 30 vezes e espera a próxima versão para você trabalhar de novo. Aqui você pode baixar o programa e trabalhar tranquilo. Bom, vamos ver então como que é feito o cálculo, né, com as coordenadas polares, os ângulos, os senos e os cossenos, para tratar essa média aí circular. Tá? Se você tem uma média circular que ela é igual à mediana, é fácil de entender, mas nem sempre você vai ter 3 valores. Você poderá ter 4 valores, poderá ter 400 valores, e aí a gente vai ver como muda isso, ou como isso pode ser calculado da forma algébrica, não da forma gráfica, como eu mostrei aqui visualmente. Mesmo problema, né? Eu tenho 10, 30 e 350 graus, que são os θi, os ângulos. Qual que é a média circular? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que entrar num terreno onde os ângulos sejam intratáveis. Tá? Então eu saio dos ângulos, eu não posso somar eles e dividir por 3 porque não faz sentido. Vai dar errado, vai dar 130 graus lá, que é a média linear. Eu tenho que pegar os ângulos, entrar num terreno tratável dentro da circunferência aqui, que são as coordenadas polares, eu já vou falar o que é. Trabalhar com os senos e os cossenos dos ângulos. Entender que a circunferência tem sinais diferentes.
Isso vai alterar os valores da média. E lá no final das contas, eu vou sair com o valor médio, considerando essas proximidades aqui. Tá? E vai dar tudo certo e vocês vão ficar felizes. Eu também. Mas vamos lá. Então, cada ângulo ele tem um seno. Tá? O seno é uma associação entre o valor do ângulo e o valor que fica entre 0 e 1 aqui. Tá? Positivo. Isso aqui é convencionado que o sinal dos senos aqui é positivo e aqui embaixo é negativo. Depois os cossenos, você vai passar essa cruzinha verde aqui do sinal positivo para cá e a negativa para lá. Vai só girar a circunferência. Imagine que tivesse um peso aqui e ela caiu para cá. Aí é o cosseno. Então o valor de 10 graus ele possui um seno, que é um valor rebatido aqui nesse eixo, ó, tá? Que vai de 0 a 1 positivo. Então 10 graus ele deve ter um valorzinho bem próximo a 0, né? Ele é pequeno aqui, ele também é pequeno lá. Ó. Então deve ser 0,12, 0,13, 0,17. 30 graus é aqui o ângulo, rebate lá na coluna que vai de 0 a 1 dos senos com positivo. Vai dar lá, sei lá, 0,3. Então, para fazer a média circular, você vai somar não 10, 30, você vai somar 0,17, que é o seno que deu aqui, 0,3, e aí, ó, o 350 ele vai ter um seno que tem um valor negativo. Você vai tirar ele, então, daqueles outros dois que você somou. Então, é 0,17, 0,5, 0,4, menos 0 alguma coisa aqui também. Aí vai dar o valorzinho da somatória das coordenadas polares, o rebatimento de senos dos respectivos ângulos. Aí basta dividir por 3 e isso você vai ter uma das componentes da coordenada da média. Lembrem, para você conseguir colocar um ponto aqui, você tem que ter duas coordenadas. Tem que ter a coordenada do seno e do cosseno. Aí você acha o seno médio, o cosseno médio, e vai achar qual que era o ângulo que tinha esse seno e esse cosseno. Vai reconstruir, na verdade, qual que era o ângulo médio. Somando as 3 linhas aqui, dividindo por 3, considerando os sinais. E depois no cosseno você vai fazer a mesma coisa, só que essa linha vermelha aqui vai rebater aqui. Ó. Vai ser muito maior aqui, ó. Vai chegar quase aqui. Ó. Os valores de cosseno, para esses 3 mesmos ângulos que deram valores baixos para seno, nunca passou da metade aqui da circunferência, lá no cosseno, eles vão rebater quase nos valores máximos aqui, quase em 1. Ó. Então aqui sempre vai ser 0 e aqui vai ser 1. E aqui vai ser tudo positivo no cosseno. Agora eu vou mostrar em números isso aí que eu falei tudo, tá? Vai ficar mais claro. Ó, qual é a componente x da média circular desses 3 ângulos? É o somatório do primeiro i igual a 1 até n ângulos, né? Cosseno de ângulos, desculpe. E multiplica por 1 sobre n. Aí você vai ter multiplicar por 1 sobre n é a mesma coisa que depois dividir por 3, né? Então eu só coloquei aqui dividir por 3. Ó. Aqui é mostrado o cosseno primeiro. Deixa quieto por enquanto, eu vou mostrar o seno aqui. Ó. Seno é a coordenada y, tá? Então eu tirei o seno de 10, tirei o seno de 30, somei tudo. E o seno de 350 deu negativo. Somando tudo, tirando o seno do 350 que deu negativo, deu 0,5. Dividir por 3, 0,16, 666. Esse é o seno médio, né, a coordenada polar y do ângulo médio que a gente ainda não calculou todo. Um passo é esse. O cosseno desses ângulos, eu lembro que eu falei, iria dar sempre valores altos, tá? Só 30 que é um pouco menor. Então, o cosseno iria dar sempre perto de 1 para os 3 ângulos com sinal positivo. Então, sempre perto de 1 são 3 valores, seria uma soma sempre perto de 3. Dividido por 3 para fazer a média, nós temos um componente de cosseno próximo a 1, como eu havia predito e falado para vocês. Agora, nós podemos calcular outras coisas. Por exemplo, o vetor R. O que é um vetor R? Ele é uma medida do quanto essa média circular ela é uma média concentrada. Tá? O quanto os dados eles estão concentrados, os ângulos próximos entre si, né?
e próximos dessa média. Então vai de 0 a 1 também. E se a gente tivesse o R igual a 1, depois eu vou comentar mais isso, nós teríamos, por exemplo, um único ângulo aqui, né, 10 graus, aí seria R igual a 1, só tem um ângulo. Quando eu tenho muitos ângulos espalhados aqui, ou se eles fossem completamente espalhados ao redor de tudo isso, sempre por um espaçamento de 3 graus, por exemplo, eu teria R igual a 0, ou seja, os dados estão uniformemente distribuídos em torno de toda a circunferência. Imaginem de novo a questão do bolinho, né, do pão de queijo. Passou um carro com funk aí, eu vou ter que fazer um intervalo. Complicado, viu? Estudar no Brasil, complicado. Só ver se eu dei... tá rodando aqui o tempo, desculpe. Sempre que passa um funk aí me desconcentra o raciocínio aqui. Bom, nós estávamos falando do vetor R, né? Então, se todos os eventos fossem completamente espalhados em torno da circunferência, nós teríamos vetor R igual a 0. E aí a gente vai imaginar que teria um monte de pãozinho de queijo bem colocados aqui, e eles equilibrados na ponta da vara de sinuca, o prato. Esse prato ficaria equilibrado, porque tem pão de queijo em todos os lados, eles estão bem organizadinhos, tá? Quando tem 50 pão de queijo empilhado aqui, ó, em cima de um valor único, vai dar um vetor R igual a 1. Tá? Tem muita informação num único ângulo, esse vetor ele cresce muito, ele pesa para esse lado, e é assim que funciona o vetor R. Tá? É uma medida do quão concentrados estão os dados em torno de uma média circular, tá? Ou do quanto estão dispersos se ele for perto de 0. Raramente na natureza você vai encontrar um vetor R igual a 1 ou um vetor R igual a 0. Ele sempre vai estar com valores quebrados. Né? Então é uma medida de intensidade. E não tem unidade. Tá? Agora a gente vai voltar para encontrar qual é o ângulo médio realmente. Nós ainda tratávamos de coordenadas polares até este momento. Agora nós vamos tentar entender qual é a parte do eixo x dos cossenos neste vetor R. A gente vai desconstruir o vetor R, tá? Que não é difícil de fazer. Tá? É só a gente pegar o quanto deu aqui, ó, no x, que era a parte dos cossenos da média, do ângulo médio, e dividir pelo vetor, que é 0,95. Então x sobre R dá o cosseno do ângulo θ médio, deu 0,98. Tá? Depois a gente desconstrói a parte y da coordenada. Então é 0,16 lá, dividido por R dá 0,17. Aí eu entro numa tabela, né, de senos e cossenos e descubro qual ângulo médio tem seno 17 e cosseno 0,98 em coordenadas polares. Então a moral dessa historiazinha aqui é entrar no terreno onde os ângulos são tratáveis e depois retornar aos ângulos. Tá? Aí, ó, qual ângulo médio θ e θ, na verdade, médio, não θi, tem seu seno 17 e cosseno 98. Tem que correr aqui, ó. Seno 17, cadê o seno 17? Ah, tá aqui. Cosseno 0,98. Oba, tá aqui. É o ângulo de 10 graus, claro. Na verdade eu fiz um exemplo proposital, né? Eu já sabia qual era o ângulo médio, era 10 graus, porque ele é o ângulo mediano na estatística circular, e fiz todo esse tratamento matemático só para fechar bonitinho e mostrar que era o próprio ângulo 10. Aí vocês pensem aí em tudo que aconteceu, e é assim que se faz quando você tem um único valor, uma única observação de um único ângulo e 3 ângulos. Tá? Então, por exemplo, eu vi um passarinho se deslocando a leste 10 graus, medi na bússola. Eu vi um outro passarinho de uma outra espécie se deslocando a 30 graus nordeste. E a sudeste vi um outro passarinho.
Aí eu quero saber qual é a direção média que os passarinhos dessa comunidade de aves, de 3 aves, tomam quando eu largo eles do centro do fragmento da floresta, por exemplo. Será que eles vão procurar um fragmento de floresta aqui? Ou será que eles vão procurar uma grande lagoa lá? Então imagine o tipo de hipótese bonita que a gente pode testar em zoologia, em biologia, em conservação e etc. com esse tipo de dado. Tá, agora a gente vai fazer o seguinte, eu vou mostrar para vocês que os dados podem ser mais complicados. Tá? Sempre assim, né? Matemática vai complicando cada vez mais. Mas vamos lá, por enquanto está agradável ainda, eu imagino. Imagino que eu não tenha desistido ainda. Por favor, né, pessoal? O que pode acontecer é que os dados podem ser chamados de dados com frequências. Tá? O que é isso? Vamos voltar aqui. Ó. Vamos supor que eu trabalho com árvores e que 0 grau seja janeiro. E que eu contei na minha floresta 10 árvores. Não vou falar 10, 150 árvores no dia 10 de janeiro, mais ou menos, a 10 graus com flor. Depois, em 30 de janeiro, final do mês, eu observei 5 árvores com flor. E aqui, no último dia do ano, ou nos últimos 10 dias do ano, eu observei 5 árvores com flor. Então eu não tenho só mais uma observação, uma árvore ou uma ave no ângulo 350. Eu tenho 5, eu tenho 150, eu tenho 10. Então são ângulos associados com frequências. Sempre que a gente trabalhar com valores que têm associadas às frequências, a gente entra nas distribuições de frequência. Tá? Tem que relembrar a estatística básica, o que é uma distribuição normal, o que é uma distribuição regular, o que é uma distribuição gama, Poisson e blá blá blá. Tá? E vamos lá. Segue o barco aqui. Como que eu calculo? Né? A média nesse caso circular é quase igual ao exemplo anterior. A única diferença é que esses senos e cossenos devem ser multiplicados pela sua respectiva frequência ou quantidade de organismos observados. Aí pegamos uma página do ZAR lá, exatamente os créditos para ele, né? Certinho do ZAR, como estava lá no ZAR, como calcula. Ó. Agora a gente vai avançar nos cálculos aqui. Então tem os ângulos, né? Vamos supor que seja uma árvore com flor. Aliás, uma população de árvores de uma espécie com flor. Eu fui lá e observei no 45º dia do ano, mais ou menos, ou seja, no dia 15 de fevereiro. Depois eu fui lá no 70º dia do ano, até que eu cheguei lá no final do ano também observando. Aí eu olhei com o binóculo, 6 árvores com flor, 9 árvores com flor, 13 árvores com flor, e assim foi ao longo do ano. Então, cada ângulo aqui, como 365 dias equivale a 360 graus, é uma informação de dia do ano aqui, ó, esses ângulos. E aqui é quantas árvores tinha com flor, e aqui é o total. Para eu calcular a média circular desses dados, eu tenho que tirar o seno do 45, como eu fiz anteriormente, só que agora eu tenho que, em vez de só somar, só ter esse valor e somar com outros senos de outros ângulos, eu tenho que multiplicar pelo número de árvores que tinha com flor, que é o FI. Isso vai dar essa coluna aqui, ó, FI seno de θ I, né, ou AI, que é o ângulo 45 graus. Então, 6 vezes seno de 7, 42, 4.2. Fiz para tudo, considerei os sinais dos senos, que são diferentes no outro lado da circunferência. Fiz todo o blá 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 de novo para os cossenos. E aí eu vou ter uma fórmula aqui, ó, tá? Que é a somatória dessa coluna. Tá? DFI seno dos tetas multiplicado pela frequência. Vai dar 18 para os senos, menos 54 para os cossenos. Divido tudo isso pelo número da amostra, né, o tamanho de número de árvores que eu observei ao longo do ano inteiro. Eu vou ter y 0,17, x menos 0,52. Essas são as coordenadas em seno e cosseno, que vai de menos 1 a 1, né, para o resumo de toda a informação que eu tenho, né? Da onde eu vou tirar toda a informação agora a partir daqui. Eu entro no teorema
teoremazinho, teoremazinho de Pitágoras, e faço aqui, para obter o vetor médio deste ângulo médio, cujas coordenadas polares médias têm esses valores aqui, 0,17 ao quadrado, mais menos 0,52 ao quadrado, tira a raiz quadrada, eu vou ter um vetor 0,55, que é uma medida de concentração desses dados em torno da média circular. Meia boca, né? Lembrem, 0, distribuição uniforme dos dados ao redor da circunferência. É como se eu tivesse 10 árvores com flor aqui em 250 graus, 10 em 280 graus, 10 em 75. Se eu tivesse todas as frequências iguais aqui, todos os ângulos rigorosamente espaçados na circunferência, eu teria um R igual a 0. Se eu tivesse observado árvores florescendo só em 165 graus ou no centésimo, sextagésimo, quinto dia do ano, e com 105 plantas nesse único dia e tudo o resto aqui sem observação nenhuma, eu teria um vetor R igual a 1. Então a próxima pergunta que a gente vai fazer, aí a gente vai entrar na modelagem inferência estatística com a distribuição de von Mises desses dados, é o quão comum, qual é a chance de eu encontrar um vetor 0,55 na natureza por pura sorte. Ele é uma coisa comum, ele é uma coisa muito rara, né? E a gente vai ver algumas peculiaridades do cálculo para a gente saber se esse padrão aqui, qual é a chance de eu chegar no dia 165 e encontrar o maior número possível de plantas com flor. Qual é a probabilidade de eu estar errado, de chegar lá e não ter flor nenhuma? Vocês vão ver que é baixíssima. Para alguns casos na estatística circular. Para outros é altíssima. Você vai chegar lá e não vai encontrar nada porque está tudo muito disperso. Tá? E aí o vetor R tem um valor baixo. Sempre que o valor do vetor R for um valor alto, é um indicativo de significância estatística. Depois a gente vai ver a fórmula que é diretamente relacionada a esse valor de R, a probabilidade de erro. Bom, isso foi em parênteses. Agora nós vamos reencontrar as coordenadas do cosseno e do seno, dividindo cada valor, né? Por exemplo, o menos 0,52 que está aqui no canto, pelo vetor, e o 0,17 que está aqui pelo vetor. Vai dar as coordenadas corrigidas, médias, para nós encontrar qual ângulo médio na estatística circular corresponde a essas coordenadas médias. Aí a gente vai voltar na tabelinha do seno e cosseno e vai saber que o ângulo com este seno e este cosseno é 162 graus. Então não está fora da realidade. Se isso aqui fossem pães de queijo e isso aqui fossem as coordenadas deles no prato, né, equilibradas na ponta de uma vara de sinuca, nós teríamos neste lado do prato 22 pães de queijo e neste lado do prato só 3 pães de queijo. O prato ia cair para um lado onde tem mais pão de queijo, que é os 162 graus. Tá? Então esse é o ângulo médio, essa é a concentração de dados em torno do ângulo médio, e é este valor que a gente vai entrar na inferência estatística para saber qual é a chance de erro. Por exemplo, este valor aqui ele tem uma significância estatística, ou seja, existe uma chance de erro de menos de 5%, por exemplo, deste valor de eu não encontrar o que eu queria aqui neste dia. Tá? Eu posso ir lá e não encontrar as 22 plantas que é o máximo de plantas aqui, em torno de 162. Então a chance de eu ir lá e não encontrar em torno de 162 ela é de 3%, por exemplo. Então essa é a probabilidade de erro do ângulo médio calculado. Beleza? Para isso nós vamos usar o teste de Rayleigh, que é o John William Strutt que inventou o teste, o Barão de Rayleigh, que foi prêmio Nobel de Física, não por isso, ele inventou coisa mais importante. Tá? Para te ver o que tem que fazer para ganhar um prêmio Nobel. Ele trabalhou com outras coisas e, além disso, descobriu a distribuição, né, as formas de calcular e o teste, o valor de Z, que a gente já vai calcular para vocês. Então, uma das premissas do teste é que os dados são unimodais. Então, lembrem daquela primeira circunferência lá,
que tinha dois picos. Não pode, tem que ter só um pico para poder usar esse teste. Tá? E aqui, ó, tem que ter amostras. A moral da história aqui está escrito de uma forma bem complicada, eu vou simplificar. Você tem que ter ido lá na mata bastante dias do ano, tá? Pelo menos a cada 12 dias ou menos, é isso aqui, tá? Para você ter bastante probabilidade de ver realmente qual fenômeno está acontecendo. A mera chance, né? Se você vai 2, 3 vezes na mata por ano, é claro que você vai ter um vetor R alto, concentração de ventos em torno de um ângulo qualquer, porque você deu a chance para isso. Então você tem que ir lá na mata, pelo menos a cada 14 dias, para ter 20 e poucas coletas, 24 coletas por ano, e ter certeza de que o que você viu foi uma concentração da natureza em torno do que você observou, e não um efeito de amostragem, de você ter ido justamente nos dias que tinha o pico. Tá? Então isso é um pouco complicado talvez de explicar, mas é a lógica. Então agora eu vou entrar numa parte um pouco mais pesada, antes disso eu vou fazer um pequeno intervalo. Espero que vocês aguentem aí, tomem um café agora, viu? Certo, vamos voltar aqui à nossa realidade então. Então a gente vai fazer o seguinte, vai usar um teste para detectar padrões direcionais ou padrões temporais agora no nosso caso, mas um teste que surgiu na astronomia, na esfera, não na circunferência, tá? Para detectar padrões direcionais de expansão de galáxias. Então a estatística circular surgiu nessa forma, o teste aqui, Rayleigh, de uma forma bem complicada. A gente vai pegar um teste que é na segunda dimensão, não na terceira dimensão, que é onde ele trabalhou originalmente. Para você ter uma ideia da cabeça do cara, né? Atualmente, esse teste pode ser utilizado em várias hipóteses aqui. Ó. Vamos direto lá, que é onde interessa. Tá? Inclusive em fenologia. Tá? Os exemplos estão aí, crédito para esses pesquisadores. Aqui, ó, nós vamos fazer todo um exemplo agora numérico. Já vou andar um pouco mais rápido, porque imagine que você já tenha pegado as ideias aí. Então nós vamos pegar uma planta que floresceu entre 12 e 18 de setembro de 2002. Nós não vamos usar exatamente as mesmas fórmulas, pois a gente pode usar outras fórmulas que dá no mesmo. Então já vou avançar aqui e vou mostrar para vocês as fórmulas utilizadas por Davis e Nashton. O que a gente tem que fazer? A planta floresceu no dia 12, continuou florescendo até o dia 18 de setembro. Isso são datas. A gente tem que converter isso em dias julianos, que é uma outra coisa. Por exemplo, dia 12 de setembro não é 12 no dia juliano, ele vai ser o dia 270 alguma coisa do ano, até o dia 270 alguma coisa do ano, que vai ser o dia 18. Depois que nós temos esses 200, esse número aqui, né, a gente vai converter para graus, tratar com senos e cossenos, e depois é que a gente vai chegar nas estatísticas. Então a primeira coisa é a obtenção do θi, do ângulo, para cada observação. Aqui eu simplifiquei, vou usar uma única frequência de observação para cada ângulo ou data, não vai ter aquela somatória de frequências, aquelas coisas lá, vai ser mais simplesinho mesmo para mostrar. Aí a gente tem que fazer um seguinte raciocínio, né? Se 365 dias tem 360 graus, então o dia 12 de setembro, né, qual dia do ano ele era? Era lá pelo dia 220. Mas em quantos graus isso, né? Em quantos graus isso realmente se converte? Se converte em 220 graus, 55 minutos, 53 segundos. Tá? Então, o dia 12 de setembro de 2002, ele pode ser traduzido como 220 graus, 55, 53. Tá? Com essa regra de 3 aqui. Ó. Se 365 dias é 360 graus, 220 dias, aqui vai colocar embaixo aqui o 220, que era o dia juliano 12 de setembro, vai ser x graus. Aí 220 dias vezes 360 dividido por 365 vai dar x, que é mais ou menos isso aqui. Atentem que aqui tem horas, minutos e segundos, e às vezes você vai ter que usar algumas funções na calculadora, no próprio Excel, para converter direitinho. Repete-se o raciocínio. Né?
Como calculamos θ médio, que é o ângulo médio, vetor R, e x e y, que são as coordenadas polares? Com outras fórmulas, tá? Podemos usar as fórmulas originais, que aí estão, ou essa fórmula aqui. A gente começa fazendo o cálculo como antigamente, somando os cossenos do primeiro até o último desses ângulos aqui, que são as referências a estes, divide pelo número de dias, né? Número de observações, na verdade, que aqui é 7. Foi do dia 12 ao dia 18, foi uma semana de observações que eu tenho. Então são 7 ângulos observados, um fenômeno, uma planta com flor observada a cada dia, 7 dias observados, divide por 7, o cosseno dos θ aí. Depois a mesma coisa. Depois, se o teu valor de x deu maior que 0, você vai dividir y por x, aqui, por aqui, já calculados em coordenadas polares, e vai tirar o arco tangente. Aí você vai ter que procurar lá na sua calculadora função arco tangente de uma coordenada polar. Vai dar já direto o θ médio. Tá? Se você teve que x for menor que 0, você vai dividir y sobre x e vai tirar o arco tangente, quase igual aqui, e vai somar 180 graus. E você vai ter de novo o θ médio. Então é uma outra forma já de ver isso, né? O vetor R continua como estava. Né? Então, aí está o θi, que é o ângulo, N, o número de observações, 7 no caso, de 18 a 12, 7 dias. R é o vetor que mede a concentração temporal da atividade e varia de 0 a 1. θ médio é o ângulo médio da ocorrência da fenofase, o qual pode ser convertido para a data de novo, mostrando a data média do evento. Então a gente vai fazer isso. Então, com o auxílio de cada ângulo, a gente vai calcular x e y. Né? Y primeiro aqui, ó, senos dos ângulos aqui, deu menos 4. Tá? Vai dividir por 7, ou multiplicar por 1 sobre 7. O que deu? Menos 0,683. Tá? X deu o quê? Já fizemos aqui, ó, os cossenos dos mesmos ângulos dividido por 7. Deu menos 0,7. Lembrem, se x for menor que 0, divide um pelo outro que a gente acabou de calcular, tira o arco tangente e soma 180 graus. E a gente vai ter o ângulo médio. Então o θ médio é exatamente o que eu acabei de explicar aí. Ó, né? Obtemos o valor 223 graus. Pronto, resolvida a questão. O vetor R é só multiplicar esses valores aqui, elevar ao quadrado primeiro, somar e depois tirar a raiz. Vocês vão ver que está altíssimo. Evento extremamente sazonal, extremamente concentrado numa única data do ano. Eu estou correndo um pouco porque o tempo está realmente curto agora, tenho que explicar outra coisa pesada ainda. Mas com uma calculadora que tira arcos, tangentes, senos e cossenos, você faz todo o cálculo. E com regrinha de 3 para achar os ângulos e com Pitágoras, né, para achar o vetor R. Tá? Depois eu faço o cálculo ao contrário do 223 para tentar saber qual dia do ano ele equivale. Eu vou encontrar novamente o dia do ano, né, em que em média os eventos se concentraram. Cálculo ao contrário. Agora vem a parte mais pesada, as distribuições teóricas de dados que vão nos dizer, entre todas as situações possíveis tabeladas, o quão normal é esse meu vetor R, ou o quão ele é um vetor R altíssimo, altamente confiável, que os dados vão realmente acontecer em torno daquela data média, com chance de erro mínima, tá? Menor que 5%. Então nós vamos entrar no universo de coisas tabeladas para todas as situações, comparar simplesmente a nossa situação, se ela é confiável, se ela não é confiável, e se a gente poderia ir lá naquela floresta e encontrar a planta mesmo com flor, qual a probabilidade de encontrar a planta com flor naquele dia médio que o cálculo anterior mostrou. Tá? Para isso a gente entra nas distribuições teóricas, eu não vou entrar muito como que é feita realmente a distribuição de von Mises, pois ela é bastante complicada. Tá?
Envolve cálculo diferencial aqui, funções de Bessel e de Tikhonov. E dentro desses cálculos todos é que a gente tem situações teóricas tabeladas para tamanho de amostra e vetor R recém-calculado. Tá? E aí a gente vai encontrar qual é a situação. Então, não vamos entrar aqui, por isso eu coloquei o gato aqui, para ninguém se apavorar com o gato. Nós vamos passar direto para formas mais fáceis de calcular tudo isso. Significância estatística do vetor R. O quão ele é uma realidade comum ou o quão ele é uma realidade excepcional. Ele é altamente confiável ou não. Primeiro que eu tenho que falar para vocês é o seguinte, a gente tem que calcular um valor Z, que é uma função do nosso vetor R, que era 0,994 do slide anterior, do outro slide, né? Penúltimo slide, antepenúltimo slide. Então, uma coisa bizarra que acontece no teste de Rayleigh, que usa a distribuição von Mises, é que tamanhos de amostra influem muito na significância estatística do R. Tá? E o próprio valor de R, tá? Influi na sua significância estatística, ou seja, quanto maior o número de árvores com flor, quanto maior o número de dados ao longo do ano, até um vetor R um pouco mais baixo poderá dizer que tem chance de erro mínima de você encontrar várias plantas com flor naquele dia, quando na verdade poderia a natureza ser diferente. Tá? Então a gente vai ver como funciona isso. Para calcular o valor de Z, que é a estatística calculada, ou seja, a nossa realidade, que vai ser comparada com o valor de Z tabelado, realidades possíveis. A gente contrasta o nosso valor de Z calculado como função do vetor R ao quadrado vezes o tamanho da amostra, com todas as situações teóricas possíveis. Onde ele se enquadra? Ele é um vetor que me diz que há uma chance de erro mínima, essa data média está errada, eu chego lá e encontro realmente, na maioria das vezes na minha vida, as plantas com flor naquela data, naquela semana que eu estudei lá, de 12 a 18. Fácil, eleva ao quadrado, multiplica por 7 e você tem Z igual a 6,99. Essa é a fórmula para o Z calculado. Aí, qual que é o Z tabelado? Para a chance de erro de 5% da nossa conclusão. Eu quero errar 5%. Eu quero ter 95% de certeza de que naquela data média que a gente calculou de 220 graus, eu vou ter só 4% de chance de erro de não encontrar plantas com flor. Então eu entro nessa coluna, essa aqui é a tabela do ZAR também, créditos a ele, para 5% de erro, 0,05, e tamanho de amostra, 7. Tá? Tá um pouco apagado lá, mas vai ter um valor de Z de 2,8. Pronto, o Z tabelado é 2,88. O Z calculado é quase 7. Então a minha realidade observada ela é maior do que a minha realidade tabelada. Então ela não é uma obra do acaso. Existe uma chance de erro muito pequena de eu ter obtido isso por mero acaso. Então existe um padrão de floração sazonal com vetor R altíssimo, altamente confiável, com chance de erro menor de 5%, de que eu vou chegar lá entre o dia 12 e o dia 18 e vou encontrar no dia 20, por exemplo, que era 220 graus, grande quantidade de plantas com flor. Viram que legal isso? Então, conclusão está aí. Ó. O vetor R é maior do que seria esperado ao acaso em uma população von Mises de vetores R. Rejeita-se a hipótese H0 de que a distribuição dos dados em torno da circunferência, das datas de observação e do número de plantas com flor seria aleatória ou uniforme. Aceita-se a hipótese alternativa de que existe um padrão sazonal de floração para a planta. E aqui tem uma fórmula, tá? Que você pode encontrar a probabilidade direta sem ter que ir para a tabela. Ela é toda, como vocês podem ver, em função do tamanho da amostra. Tá? Certo? E também em função de R. Tá?
Então você vai lá, faz 2 vezes 7, mais 1. Vamos ver aqui com os números como é que fica. Ó. Calculei o R. Né? Esse R maiúsculo aqui é a primeira coisa que eu calculo lá. Ó. É o mesmo 6,99 que eu tinha calculado antes. Ó. Então esse R aqui ele é igual a Z. Ele é calculado com a mesma fórmula aqui. Ele deu 6,99. Ele vai entrar aqui, ó, no R ao quadrado. Então lá como ficou, ó, quase 7 ao quadrado, tem que dar quase 49. Então aqui é o n ao quadrado, 7 ao quadrado, 49 menos 6,99 ao quadrado. Tá? Aí vamos passar para essa parte aqui da fórmula. Menos 1 mais 2 vezes o n, que é 7, aqui, 14. Essa parte da fórmula é o que? É 1 mais 4 vezes 7, 28, mais 4, que é da fórmula. Tá? Eu faço todas essas somas aqui, ó, que está aqui dentro. Tá? E aí entro numa função da calculadora, que é tirar a raiz quadrada disso aqui. Tá? E depois eu tiro o antilogaritmo neperiano para achar o valor de P. Aqui eu dei mais uma simplificada para vocês verem como avança o resultado. Ó. 1 mais 14 dá 15. Aqui deu só 0,006. Aqui deu 4. Aqui deu 1 mais deu 29. Vamos ver, vai ficar cada vez mais simples para vocês entenderem. Até o momento em que eu faço a raiz quadrada disso. Né, e tiro o antilogaritmo. E aí eu vou ter que colocar mais para cima isso aqui. Só um pouquinho, tá, pessoal? Calma. Aí. Aí eu vou ter realmente o resultado final do cálculo com esse tipo de cálculo aqui, que você pode fazer. Vai dar uma probabilidade de erro muito baixa para esse dado. Tá? 1,48 vezes 10 na menos 5, o que faz sentido. Pois é o Z calculado para 0,001 lá, naquela tabela, se a gente fosse procurar lá, estaria lá, ó, naquele canto lá. Ó. Vou mostrar para vocês. Seria parecido com aquele valor lá. Ó, tá? Olha aí. Calma, calma. Chegando lá. Nossa, que droga é isso? Desculpa a palavra. Vamos lá. Quero mostrar um negócio aqui. Lá, ó. Lá no final das contas vai aparecer, ó. Qual seria para 001, aqui, ó, o valor calculado. Né? Para 7,001 seria 5. Tá? O valor de Z. Então, a probabilidade baixíssima aí. Esse valor 5 ele é parecido com o valor 6,99. Então, ele é muito menor, na verdade, do que a probabilidade de erro 0,05. Ele está mais perto de 0,01. Isso que eu quis demonstrar aqui, que é esse valor aqui. Ó. Não sei se deu para passar essas noções. Bom, tudo bem. Encerramos por hoje. Tá? Espero que vocês tenham entendido as partes mais básicas. Eu aprofundo um pouco. Vocês vão ter que ter conhecimentos aqui de logaritmo neperiano, antilogaritmo, coordenada polar. Vocês vão ter que estudar trigonometria de novo. Vocês vão ter que ver ali arcos, tangentes, revisar todo o segundo grau aí de trigonometria para entender como eu fiz os cálculos aqui. Eu expliquei o cálculo, assumindo que vocês já estudaram trigonometria alguma vez na vida e entenderam. Tá? E aí agora depois a gente vai entrar em coisa complicada, que é esse teste aqui. Ó, que é o teste de Hall, teste dos espaços de Hall para dados que não são agrupados. Eu ainda vou ter que explicar o que é isso. E para dados bimodais. Aí a gente vai entrar no teste mais difícil, que é na próxima aula. Um grande abraço aí. Fiquem na inércia aí. Tem até outras coisas engraçadas aí depois na próxima aula. Um grande abraço para vocês. E lembrem, é uma parte extremamente bonita da estatística. Todos os créditos aí ao usar, os cabeças aí que conseguiram calcular tudo isso e desenvolver os métodos. Eu só estou passando aí o que eu aprendi, espero que ajude vocês a entender quando vocês um dia ouvirem falar de um resultado de estatística circular, de uma probabilidade de erro, de um vetor R, dados regulares, dados
com padrões sazonais, vocês entenderem um pouco do que trata. E aqui também dados bimodais, dados agrupados, tudo isso a gente vai explicar. Vocês vão tentar entender daí com essa apresentação que eu acho que é um pouco única no Brasil, viu? Eu acho que não tenho visto ninguém fazendo muito isso não. Espero que eu seja uma pessoa que colabore aí para o conhecimento de vocês, ou pelo menos para introduzir o assunto para vocês, se a minha didática aí não foi muito boa. Um abraço igual, mesmo dessa forma. Certo?